Olá, gente! Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre cuidados com a alimentação. Mas não é aquele cuidado que todo mundo já sabe, que a gente tem que comer frutinhas, verduras, tem que ter uma alimentação pelo menos 80% à base de produtos naturais. Isso todo mundo sabe e é importante também. Mas eu queria falar um pouco além do que você precisa eliminar ou que você precisa preferir sobre a alimentação na gravidez e a gente entrar em uma outra questão sobre o risco de intoxicação alimentar durante a gravidez, tá certo? É óbvio que se você comer um podrão, para quem não sabe, gente, podrão é aquele sanduíche da esquina, ou se você comer um cachorro quente, daqueles que tá aquela salsicha boiando, que parece que está exposto há muito tempo ali, o risco de intoxicação alimentar, que é febre, dor abdominal, vômitos, diarreia, é muito grande. E isso faz mal para o bebezinho. Só a febre em si, por aumentar a temperatura corporal e o bebezinho está lá dentro da gente, ele já sofre prejuízo. Só que se você está tendo diarreia, se você está tendo vômito, você está perdendo micronutrientes, você está ficando desidratada. E isso para o bebezinho não é bom. Então a gente tem que ter cuidados alimentares sim, porque existem vários micro-organismos que estão em todos os alimentos. A gente acha que é só aquele alimento ali que tem perigo, mas às vezes uma frutinha ela pode estar contaminada sim, por toxoplasmose, por salmonela e por listéria. Nós vamos ter cuidados principalmente com essas três, porque elas podem causar tanto doença fetal quanto aborto. Então, não é, se você é suscetível a toxoplasmose, ou seja, se você nunca pegou toxo, você tem que tomar um cuidado redobrado. Mas mesmo que você seja imune, mesmo que você já tenha o IgG positivo, você tem sim que tomar cuidados alimentares. E um dos cuidados que a gente fala é sobre a carne. A carne da gestante ela tem que estar bem cozida. Como aquela carne pode estar potencialmente contaminada, a gente tem que evitar usar carnes cruas. Eu adoro carne ao ponto, mas na gravidez eu só usava bem passada, porque eu sabia que se tivesse qualquer micro-organismo, na hora que a gente colocasse no calor, quando a gente realmente passasse essa carne, esse micro-organismo ia morrer, né? Falecer. Outro cuidado que a gente tem que tomar para as amantes de comida japonesa é evitar alimentos crus. Aquele peixe, você não sabe como é que foi a fase de descongelamento, você não sabe quão fresco ele está, você não sabe quanto tempo a exposição dele ali e você simplesmente vai ingerir ele cru, você simplesmente vai ingerir ele sem matar micro-organismos e você aumenta o risco desnecessariamente de intoxicação durante a gravidez. Então a gente tem que evitar. Aí você fala, doutora, mas eu não aguento, são 9 meses, eu tô morrendo de desejo. Então procure algum lugar de confiança, algum restaurante que você conheça o proprietário, que você converse pessoalmente para saber de onde é que vem esse peixe, quanto tempo vem, se ele é congelado, descongelado, se ele é fresco, quanto tempo que demora para chegar até o restaurante, quanto tempo, e peça para ele ter mais cuidado por causa da sua condição especial. Além do peixe ser interessante, você já saber que não pode ser consumido cru, ele tem um risco também de estar contaminado com mercúrio. Segundo o Zugaib, a gente deve fazer o uso de mais ou menos 180 gramas, ou seja, 2 vezes na semana de peixes como salmão, atum. Mais que isso, a gente coloca em risco desnecessário. E alguns peixes, como o tubarão, são totalmente evitados e proibidos, que a gente sabe que pode estar sim contaminado com mercúrio. O ovo, para quem tem costume de comer ovo com gema mole, não deve ser comido. Ovo são um dos alimentos mais bons para ser contaminados, ou seja, que mais favorecem contaminação. Tem que ser usado, ele é muito saudável, não é que não é para usar durante a gravidez, mas tem que ser usado de gema endurecida, não pode fazer consumo com gema mole e tem que cozinhar e já comer. Não é para você cozinhar pela manhã e ingerir esse ovo pelo período da tarde, porque pode sim ficar contaminado com essa exposição. E os peixes, além de você evitar comer todos os dias, vai ter que ter um consumo mais ou menos moderado por causa do risco de mercúrio. A gente tem que ter cuidado se esse peixe é fresco ou não, tá bom?
Quando a gente fala em toxoplasmose, todo mundo fala do gato, a doença do gato, e ele realmente transmite, mas ele não é o principal transmissor. O principal transmissor está na alimentação, está num problema que a gente tem, que é das gestantes não lavarem a mão antes de comer, de não lavarem os alimentos. Então, muitas vezes você vai comer, você esquece de lavar as mãos, aquelas mãos pegaram, né, em várias coisas ao longo do dia, e você vai lá e leva alimentos, leva micro-organismos até a sua boca. Então, você precisa sim ter o hábito de lavar as mãos, você precisa lavar bem os alimentos, higienizar bem, porque as frutas contaminadas são a principal causa, frutas e verduras cruas, né? São a principal causa de transmissão de toxoplasmose. E na hora de descongelar a sua carne, você tem que descongelar na geladeira, tem que evitar deixar ela exposta no balcão. Um erro que eu vejo muito, às vezes a gestante está super preocupada com a alimentação dela, às vezes ela é suscetível a tóxico, já tirou o gato de casa, já fez um monte de coisa e não está comendo nada cru fora de casa, as carnes estão bem assadas, as frutas e verduras ela está lavando bem, mas a mesma faca que ela corta a carne crua, ela vai picar a verdurinha. E o risco, se aquela carne tiver contaminada com toxoplasmose, passar para fruta e verdura depois de lavada é muito grande. Então tem que ter cuidado com a higienização da faca. Esse é um dos grandes problemas também de contato entre a carne crua e o alimento. Outra dica legal, às vezes a gente faz a comida no horário do almoço e vai requentar à noite, né? Muitas vezes a gente só reaquece. E o que eu peço para vocês é não usar o micro-ondas nessa fase de gestante, como custo-benefício, é você proteger seu bebezinho. A gente não vai pegar uma alimentação, vamos dizer que você tem um bebezinho aí de 6 meses iniciando a alimentação. A gente faz a papinha toda hora, a gente não vai pegar o do almoço e dar para janta, e se for pegar, a gente não vai só esquentar no micro-ondas. Da mesma forma, eu peço que você não requente no micro-ondas. Se você for consumir novamente aquele alimento, não tem problema, mas tem que ir direto para a panela e fervido novamente, porque a bactéria que ficou proliferando durante o tempo em que você fez para agora, ela tem que ser morta novamente. Então, todo o alimento tem que ser feito na panela e fervido de novo. Se você, na hora de almoçar e jantar, usa buffet, tem que comer em restaurante, trabalha fora, tomar cuidado com o horário que você está indo almoçar. Eu gosto de usar a regra das 2 horas. Não usar nenhum alimento que está a mais de 2 horas exposto. Então, se você puder almoçar 11 horas, meio-dia, é muito melhor. Evite ir para restaurante em self-service 1, 2 da tarde, porque aquele alimento está lá exposto há muito tempo. O risco de intoxicação alimentar é muito maior. E não é fase para você comer alimentos fora do prazo de validade. Então, a gente tem que olhar para as embalagens, tem que ver se está no prazo certo da validade. Tem sim que evitar o consumo de latas abauladas, tá? Se você tem uma lata em casa e ela está mais abaulada, não pode consumir. E quanto aos queijos, tomar cuidado com queijo não pasteurizado. Pasteurização é um processo onde a gente ferventa o leite e depois esfria rapidamente, matando muitos micro-organismos, inclusive a listéria. Leites e queijos não pasteurizados têm risco de listeriose. E a listeriose, ela pode deixar o bebê doente e pode causar aborto. Então, eu sei que é saudável um queijo fresco, mas durante a gravidez, você não sabendo a procedência, você não sabendo que aquele leite está pasteurizado, não é para fazer uso, tá certo? Então, recapitulando, carnes cruas, queijos frescos que você não conhece a origem ou direto da fazenda, alimentos que não estejam frescos, crustáceos, alimentos crus, gemas moles, aqui eu também coloquei chás que você desconhece, tem que evitar nessa fase. Vamos cuidar, vamos lavar as mãos. Foi um prazer falar com vocês, espero que eu tenha ajudado um pouco.